Começa em 3 minutinhos, tá? Fala mais ou menos. É um modelo híbrido, bota assim, vídeo mais distopia, alguma coisa assim. Aglo-funcionado. Tu conseguiu pegar logo mais? Porra nenhuma, né? A rede não tá conectada aqui. Vamos ficar aqui de pedaço. Tá bom, tá bom. Tipo de expedição, né? Valeu. Não, você fica com ele. Não vou dar mais nada. Tá bom, obrigado. Som. Bom dia, galera. Vamos estar aí batendo um papinho sobre Blue Green. Tem um pessoalzinho ainda chegando. Só para eu ter mais ou menos uma ideia aqui. Os slides não estão tão longos, então a gente vai bater um papo. No final vai dar tempo de tirar aí algumas dúvidas. Quantos de vocês, assim, mais ou menos, já tiveram que fazer um deploy ou subir a sua aplicação em horários esquisitos, tipo 6 horas da noite numa sexta-feira, assim? Quantos já tiveram que passar por isso? Muito bom. Então a gente já começa a nossa conversa assim. Seu poderoso chefão vem numa sexta-feira às 6 horas e diz: aí, ó, a gente vai ter que subir a versão agora. Aí tu vira para ele e fala assim, ó:
Como é que é? Agora, assim, 6 horas, numa sexta-feira, você com altos planos para aquela sexta-feira. E às vezes o projeto não estava nem pronto, então nos próximos slides a gente vai mostrar aqui o que poderia piorar esse quadro, assim, o que poderia comprometer esse seu deploy às 6 horas. E no final a gente vai introduzir o conceito de blue-green, que é o cara que vai que faria com que esse deploy de 6 horas fosse bem tranquilo. Então teu chefe veio, falou que você tem que fazer o deploy às 6 horas, e ele te largou aí um abacaxi enorme na sua mão, e você não sabe exatamente o tamanho disso, né? Você estava lá, pegou desprevenido, tem que fazer o deploy agora. Então a gente vai começar a descascar esse abacaxi para saber exatamente se ele é um abacaxi grande ou um abacaxi pequeno, ou um deploy muito tranquilo. Então, o primeiro ponto que eu trago aí para vocês é esse aí. São pontos que agravam, como eu falei para vocês, a complexidade do deploy. E eu acho que uma das coisas que agrava esse deploy é onde o projeto é testado. Então, por exemplo, você está desenvolvendo lá o seu sistema e você testa ele na sua máquina. Até coloquei esse memezinho ali, Works on my machine, tá funcionando na minha máquina, está funcionando em produção, mas está funcionando aqui. Por que isso agrava? Geralmente a gente desenvolve aí numa máquina que é completamente diferente com a máquina que você roda em produção. Por exemplo, lá na Globo a gente trabalha em cima de MacBooks. Então a arquitetura é diferente se você comparar, por exemplo, com o servidor Linux, que é o que a gente usa em produção. Lá a gente usa bastante Ruby, então vou citar alguns exemplos de Ruby. A compilação de gens, que são algumas bibliotecas do Ruby, no Mac é muito diferente na compilação do Linux. Então, só de cara aí o deploy já daria ruim. Se você testa o seu projeto local, principalmente em máquinas diferentes, quando eu fosse rodar em produção, iria faltar alguma biblioteca e o projeto já não iria rodar. E esse deploy de 6 horas iria dar ruim para o seu lado. Um outro ponto aí, que puxando a alavanca aí, é o ambiente diferente de produção. Diferente que eu digo que desenvolvo numa máquina Linux e a produção também é Linux. Então você acha que está igual, aí fica exatamente que nem aquela foto ali. Você tem a expectativa aí de produção e na verdade você está fazendo aquilo ali embaixo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a arquitetura da máquina é diferente, então você trabalha num 32, a produção é 64 bits. Isso também influencia, dependendo da biblioteca que você for compilar. Você tem, por exemplo, permissões de acesso, você roda o seu projeto hoje na sua máquina, que provavelmente tem sudo, tem 777 em todos os diretórios, e quando você for rodar isso em produção, às vezes lá você mal tem o root da máquina. Então, isso pode influenciar no seu deploy. Tem aí o path de projeto, então você desenvolve no /user, /meu nome, /projetos, e em produção fica lá em MNT. Então, só na mudança do path do projeto, dependendo do seu sistema, isso já pode dar ruim. Tem aí também o web server, que você geralmente não roda local, você roda um serverzinho, que não é o server que você roda em produção. Você tem permissão de rede. Então, nessa permissão de rede, às vezes em produção você está atrás de um firewall que você não está no seu ambiente de desenvolvimento, em casa, se você faz freelo ou na própria empresa. Vamos para o próximo ponto aqui. Backup manual. Isso é um outro ponto. Tem gente que na hora de fazer o deploy, antes do deploy faz o backup. Deixa eu só ligar meu timerzinho para não perder. Então, é uma cópia manual de arquivos. Às vezes não é tão manual assim, é um script, mas você que tem que rodar. E aí, se você naquele dia estiver cansado ou se estiver atarefado demais, você deixa de rodar, então isso vai abrindo uma brecha no seu sistema. E aí, na hora que você fizer um deploy que der problema, você não tem aquele backup em mãos, ou você não sabe onde ele foi salvo. Às vezes, o de ontem foi salvo no desktop e por aí vai dando essa mistura toda. Isso tudo vai agravando aquele abacaxi que a gente viu lá inicialmente. Aí eu trouxe um outro ponto, cópia de arquivo via FTP. Então, esse aqui para mim é o pior de todos. Assim, se você está fazendo hoje deploy via FTP, isso está muito errado. Vou esboçar aqui mais ou menos o que seria de ruim. Você está lá fazendo um deploy, por exemplo, se for um WordPress da vida, que tem 3.000 arquivos, está lá subindo, tranquilo, tal, você vai ali pegar um café, quando você volta, a sua conexão caiu. Quando a sua conexão cair, você tem metade do WordPress atualizado, meia dúzia de arquivos corrompidos, que é o que ele estava subindo e morreu,
Então você tem aí, além do site fora do ar, um site incompleto, que aí vai ter uma página com layout novo, outra página com layout velho. No caso eu peguei a foto no FileZilla, bem antigo aí. O FileZilla desde sempre ele tem uma fila, então você poderia, no caso, retentar e ele resolveria isso para você. Mas tem alguns clientes FTP que você não consegue nem retentar, você teria que refazer o deploy todo de novo e ficar nessa até o deploy subir direito, enquanto isso está lá o seu cliente sendo impactado com o site fora do ar. Isso sem considerar o erro humano, né? Porque, como você pode ver, para quem já usou o FileZilla, você escolhe em qual pasta do sistema, aqui no lado esquerdo, você quer selecionar os arquivos para jogar para o lado direito, que é no seu servidor. Então, corre o risco aí de você escolher, por exemplo, um projeto que não tem nada a ver com a história e subir do outro lado, e aí ver que fez besteira e tentar resolver ele na hora. Então, processo manual de deploy não vai rolar. Isso aqui, o abacaxi triplica de tamanho praticamente. Códigos que não são testados automaticamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem lá o seu sisteminha, sei lá, tem 2.000 linhas de código, tem 20 funcionalidades. Vamos dar um exemplo. Um sistema de galeria de foto. Então, você escolhe a sua foto, sobe, aí aparece lá na galeria. Então, você pode arrastar as fotos para ordenar, por exemplo. E você coloca uma funcionalidade nova que é deletar a foto. E aí, sem os testes automatizados, como é que você testaria esse sistema? Você sobe uma foto, a foto apareceu lá bonitinha, deletei a foto foi deletada, meu sistema está funcionando. E aí você faz o deploy. Só que aí você esqueceu de testar ali que ainda tem ordenação da foto, você esqueceu que tem descrição da foto, e aí na descrição tem que ter o máximo de caracteres, isso tudo testando manualmente, dependendo do tamanho do sistema, não rola. Então, quando você tem testes automatizados, você consegue garantir isso. Deploy feito por uma outra equipe. Isso é muito comum em algumas empresas, que você tem a equipe que desenvolve e a equipe de suporte, que dá o suporte aos servidores. Então é a galera que entra nos servidores, vê se os processos estão rodando, faz coleta de log, faz análise de logs. E é muito comum essa galera ser a responsável por fazer o deploy. Então você manda um e-mail para esse pessoal ou num formulário e fala, quero fazer o deploy de tal sistema, e fica esperando essa galera fazer o deploy. Isso também é muito ruim, porque é um pessoal que não está imerso no projeto. Então ele vai fazer o deploy, vai encontrar algum erro e ele não vai saber nem por onde começar a diagnosticar. E aí vai ter que parar um desenvolvedor para ajudar ele a diagnosticar o problema. Então você parou 2 pessoas numa sexta-feira, 6 horas. Tá. Mais um aí que pode agravar nosso abacaxi, sistema indisponível durante o deploy. Você faz o deploy e aí no finalzinho do deploy sempre tem aquele momento de restartar o servidor, e enquanto o servidor não volta, seu site fica dando 404, 500 ou qualquer coisa lá. Enquanto isso está o usuário lá final tentando cada vez mais entrar no site, que é inclusive assim que os sites são derrubados. Você está fazendo um deploy, seu site ficou indisponível, a galera começa a marretar ali o F5, e aí você também não consegue mais testar e fica tudo uma parada louca. E é exatamente em cima desse ponto que o Blue Green entra. A gente vai ver mais um pouquinho para frente. E eu trouxe imagina você fazendo um deploy do sistema da Mastercard e fica disponível 5 minutos ali para você fazer o restart do servidor. Imagina a quantidade de gente que agora está tentando fazer uma compra e o sistema está reiniciando. Então é mais ou menos por aí. Tem também o controle de versão, que é a galera que não usa controle de versão. Então, você tem lá 3.000 arquivos no WordPress, atualiza 10 arquivos, faz o deploy, e aí você descobre que aquela atualização foi furada. E aí, se você já fechou o editor de texto, você não tem nem mais o Ctrl+Z para voltar os arquivos, e tu fica nessa, cadê o backup? Agora eu vou ter que pegar um backup, porque eu mexi em 10 arquivos. Ou pior, sei lá, a sua filha mexeu no código ali e você não consegue nem saber o que foi alterado. Um ponto e vírgula fora do lugar, e por aí vai. E sem controle de versão você também não consegue nem saber o que exatamente você está subindo. Assim. Se você mexeu no código semana passada e vai subir ele hoje, você não sabe exatamente o que entrou e o que não entrou. Então isso tudo agrava o nosso abacaxi. Está aí a listagem de alguns problemas que eu separei. Além desses tem vários outros, vocês podem estar imaginando em algum agora. Eu quis trazer mais ou menos alguns pontos que eu achei importantes que podem atrapalhar esse nosso deploy de 6 horas. Para cada sim desses que vocês responderam nesses pontos, vai agravando aí o peso do nosso elefante.
Então, na verdade, você está numa sexta-feira, 6 horas da noite, nessa situação aí, numa corda bamba, você tem que fazer um deploy, seu chefe está pedindo. Para cada sim que você respondeu lá, o seu elefante vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil de fazer essa travessia, mas tem gente que não se enquadra naquelas perguntas. Então, vamos falar desse pessoal agora, que teoricamente estaria numa situação mais favorável. Então, você tem aí a galera que já testou o projeto no ambiente de homologação, e aí o cara fala que é um ambiente igualzinho à produção. Aí eu até refiz aquele meme lá para dizer que a realidade é exatamente igual. Inclusive, você pode estar utilizando ferramentas como Puppet, que é em Python, ou Chef, que é em Ruby, para garantir a estrutura de arquivos do seu servidor. Então, você consegue, por exemplo, subir uma máquina no ambiente de homologação, rodar os scripts do Puppet ou do Chef, e o ambiente vai ficar exatamente igual ao que você tem em produção. E ali você consegue testar todo o seu sistema antes de você colocar no ar. E aí você garante que o sistema está funcionando. Então, esse já é um lado ideal aí. Já seria um abacaxizinho. Backup automático. Então, tu tem aí aquele sistema de backup que faz todo dia, tem até calendáriozinho para você restaurar o sistema. Então, você está muito tranquilo que se você fizer o deploy e der ruim, você vai apertar 2 botõezinhos e o backup vai ser restaurado. Então, meu backup é automático e eu estou felizão. Minhas mudanças estão no Git. Então, essa aí é a ferramenta GitX, é uma ferramenta gráfica do Git, onde a gente consegue ver todos os commits que foram feitos no projeto. Então, na hora que você vai subir, antes de você subir, você consegue dar uma olhada, ver que fulano fez tal funcionalidade, ciclano fez outra e não terminou, então você consegue dar um revert daquele commit, a alteração daquele cara sai. Você consegue ver exatamente quem foi o responsável por aquela mudança. Isso aqui não está muito legal. Chama fulano, por que você fez assim? E você consegue discutir ali com o seu time, e daqui você sabe exatamente o que está subindo para a produção, inclusive para você testar. Você sabe que você mudou o arquivo tal, que você trocou a cor do fundo, tudo ali pelo histórico dos commits. Então, eu dei o exemplo do Git, mas poderia ser SVN, qualquer sistema de versionamento. Meu código está testado 100%. E aí estou mostrando o Jenkins, que é o integração contínua. Peguei essa imagem na internet, mas aí mostra alguns projetos, inclusive um projeto quebrando. Aquele projeto em vermelho ali significa que tem algum código que não está se comportando como deveria. Eu não faria o deploy daquele projeto em vermelho, óbvio. Mas o que eu quero trazer aqui é, por exemplo, se eu tenho isso, geralmente a gente coloca isso num monitor visível, né, na empresa. Então a Globo tem um desse a cada 2 metros para suprir todos os times de desenvolvimento lá. Então você coloca isso visível, até porque se ficar vermelho, a regra é o CI tem que ficar sempre verde. Ficou vermelho, você para o que está fazendo para ajeitar, porque é um código que está quebrado, que deveria estar pronto para subir. Então, digamos que seu projeto seja aquele ali, projeto 4, está verde, muito tranquilo, você sabe que está tudo funcionando. Então, eu acho que eu ficaria mais confortável de subir se meu projeto estivesse verde aqui na integração contínua. Eu mesmo faço o deploy, então você está confiante aí, eu mesmo vou fazer o deploy, eu mesmo que vou testar, não tem burocracia. Lá na Globo, os desenvolvedores que fazem os deploys, então a gente só manda um e-mail avisando algumas equipes que a gente vai atualizar o projeto. Não é permissão, é mais galera, estou atualizando aqui só para o pessoal não ser pego de surpresa. E a gente costuma fazer 3, 4 deploys durante o dia, utilizando o Blue Green, vocês vão ver que isso é possível. Inclusive em horário de pico, horário de pós-novela, horário de Jornal Nacional. Isso é muito tranquilo de ser feito. O deploy é automatizado, então se você usa, por exemplo, o Capistrano para fazer o seu deploy, você pode estar utilizando ferramentas, por exemplo, o Webstrano, que é uma ferramenta web para o Capistrano, onde você faz 2, 3 cliques ali, escolhe qual a versão do seu projeto você quer subir, dá um OK e a ferramenta faz tudo para você. Então é mais ou menos aí o conceito do one-click deploy. Lá na Globo a gente tem uma ferramenta nossa mesmo, que a galera desenvolveu, mas é basicamente o Webstrano, que é open source, e é em cima do Capistrano. Então, você dá 2 cliques lá e o seu deploy é feito normalmente. Você não, geralmente esse deploy é feito por um servidorzinho de deploy, então nada na sua máquina vai interferir nesse deploy. E aí, se você fizer uma nova análise desse abacaxi,
Esses aí são os pontos mais positivos, comparando àqueles que eu mostrei anteriormente. Você tem mais ou menos isso aí, uma situação mais light. Dado esse quadro aí, eu acho que o deploy vai ser bem mais tranquilo, né? Sexta-feira, 6 horas, você está querendo sair, e você tem esse quadro aí, eu acho que dá para fazer o deploy. E a situação daquele nosso elefante fica mais ou menos assim. Você tem aí o cara mais leve, né? Aquele elefante saudável, vai atravessar essa corda, você vai passar ali um perrenguezinho, vai chegar do outro lado e vai poder curtir a sua sexta-feira. E aí você se encontra na situação aí de tranquilidade, e a sua decisão, né? Você vai ter que responder lá para o seu chefe. Vamos fazer o deploy que eu garanto. E aí eu coloquei esse dedinho cruzado aí, que mesmo disso tudo que a gente falou, sempre tem aquele medinho. Estou fazendo deploy, peraí, não conversa comigo não, que eu estou aqui fazendo deploy. Você tem tudo na sua mão, mas você tem aquele medo, porque o código está subindo, pode dar alguma coisa de errado. E aí, você terminou o deploy lá, quando você foi testar, o que aconteceu? Seu abacaxi estourou. E aí você tem aí a sua aplicação fora do ar, a galera toda ligando, e você não sabe o que deu errado, e na maioria das vezes o deploy costuma demorar aí 10, 15 minutinhos para subir todo o seu código. Você vai ter que fazer um novo deploy, enquanto isso a aplicação está completamente fora do ar, a galera não está conseguindo usar. Imagina quanta gente vai xingar no Twitter pelo Facebook fora do ar, mais ou menos assim. Então, vamos ver aqui como é que foi esse deploy para a gente diagnosticar onde está o problema. Essa é uma aplicação web, bem básica, né? Os clientes se conectam via internet ali na sua aplicação. E aí eu exemplifiquei aqui com uma aplicaçãozinha Rails, né? Isso já é dentro do servidor. Você tem ali a minha aplicação, o Capistrano ele já cria essa árvore de diretórios para a gente. Então você tem uma pasta releases com as pastas, dentro daquele A e B ali está o seu código, provavelmente em versões diferentes. E o seu web server ele aponta para cima do current, que tem um link simbólico para a pasta B. E aí via Capistrano, digamos que você estivesse usando o Capistrano na hora do deploy, ele vai subir o código aí para lá para a pasta C, lá embaixo. Enquanto isso a aplicação está rodando normalmente, até ele terminar de subir todo o código para a pasta C. Quando ele terminar, você vai restartar o Unicorn, no caso do Ruby, o web server que está rodando lá na máquina. Então ele termina de subir o código, faz o link simbólico e restarta. E aí você tem um cenário assim. O current agora aponta para a pasta C e automaticamente o Capistrano vai limpar aí o A, que é um release antigo dele. E aí a gente fica com esse quadro no servidor. Terminou o deploy, na hora que você vai testar, peguei aí um errozinho de uma aplicação Rails qualquer, mostrando que a aplicação está fora do ar, e a gente volta naquele nosso sintoma da bomba. E aí o seu telefone toca o telefone, aí seu chefe vem e fala, ó, meu site está fora do ar, meus clientes estão me ligando, e agora? E aí você tem um problema do site fora do ar, você tem aquele problema psicológico do seu chefe te cobrando pelo que você fez, né? Como é que isso pode acontecer? Você falou que era tranquilo. E aí corre aquela urgência médica, né? Que ninguém sabe o que está fazendo ali, empurra a maca de qualquer jeito e tira os curiosos, e que eu tenho que resolver esse problema. E como é que você resolve esse problema? Pega o Capistrano e faz um novo deploy com a versão antiga do seu código. Então estou subindo ali a pasta D. Enquanto isso está meu sistema fora do ar. E aí você faz o restart dele, aquele mesmo esquema. O current agora aponta para a pasta D. E aí o seu sistema, depois que você limpar todos os cache na máquina do usuário, que costuma demorar aí 5, 10 minutos, no navegador, o seu sistema começa a voltar. E aí você teve, sei lá, meia hora de downtime, dependendo de qual é o sistema que você está trabalhando, isso representa um prejuízo inestimado. E você se encontra nesse seguinte quadro aí. Você tem a pressão do seu chefe em cima de você, passa a ter a desconfiança não só do seu chefe, mas de toda os superiores e a própria equipe técnica. O seu próximo deploy, provavelmente, a galera vai pensar 2 vezes no horário e em como vai te pedir isso. Tem o seu medo na hora de fazer os deploys, você nunca mais vai esquecer esse sufoco que você passou. A meta do projeto vai estar comprometida, porque se ele te pediu para subir o projeto 6 horas numa sexta-feira, provavelmente ele queria esse projeto, fazer a venda desse projeto, por exemplo, no sábado. A gente já subiu bastante versão de projeto na sexta-feira, por exemplo, para o UFC que ia ter no sábado. Agora imagina se a versão não sobe. O que o seu chefe vai ter que falar para o chefe dele, o porquê que isso não subiu. E aí você tem o desânimo, né? Você trabalha para caramba em cima disso e o negócio não funcionou como deveria.
tem aí o abatimento sua, do seu chefe, da equipe técnica e o estresse. Além do que, você perdeu aquela festinha, o filme que você ia fazer na sexta-feira à noite, praticamente você matou a sexta-feira com esse deploy. Além disso, esse assunto é mais polêmico, não queria tocar muito nesse assunto, tem aí o atrito entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de suporte. Que atrito é esse? Você tem aí uma galera de suporte, a galera de infraestrutura, que ama demais o seu servidor, e tem aí a galera de desenvolvimento que acha que agora é todo poderoso porque pode fazer o deploy. E na verdade esses dois times, quando tem algum problema na aplicação, eles são culpados por igual. A aplicação saiu do ar, não quero saber se foi o código, se foi o processo que morreu, não interessa, a culpa é dos dois. E aí, em algumas empresas a gente vê que rola um pouco de super proteção em cima do servidor, e é por isso que alguns desenvolvedores não têm, por exemplo, root na máquina. Porque o cara de suporte acha que a galera vai pegar o root ali e dar uma sacaneada na máquina. E na verdade não, porque todos trabalham para o perfeito bem-estar do servidor. Isso é uma briga antiga, é praticamente um assunto inteiro de uma palestra, mas é só para mostrar que aquele seu deploy mal feito, ele não causou só um problema entre você e seu chefe e os clientes, né? Causou um problema interno, inclusive entre as equipes. Então, como é que a gente pode meio que resolver isso? A gente tem um probleminha e eu acredito que com o Blue Green a gente consiga solucionar parte desse problema, pelo menos a parte do downtime, aplicação fora do ar, aplicação com problema. Então, como é que funciona o Blue Green? O Blue Green é bem simplesinho de entender. É você ter duas versões do seu projeto rodando em produção. Então, uma é que os seus usuários acessam e outra é a que você faz deploy e a que você testa. Então, você segue esse caminho de fazer o deploy naquela segunda aplicação, você testa por aquele caminho, estando ok, você pega os seus usuários aqui de cima e chaveia para a aplicação que você acabou de testar. E aí você faz a troca de um sistema velho para um sistema novo que você já testou, sem seus usuários serem impactados. Então, graficamente, fica mais ou menos assim. Peguei essas imagens ali naquele blog ali embaixo. Esses slides vão estar disponíveis depois, então vocês conseguem ter essa URL aí. Então, os usuários chegam ali em cima por um balanceador, ele chamou de live. E esse balanceador está sendo apontado aí para as duas aplicações, tanto a verde quanto a azul. E elas estão todas na V1 e no final lá elas apontam para o mesmo banco de dados. E aí o que ele fez? Ele pegou a aplicação verde ali e botou num balanceador em standby, que é praticamente um balanceador que ninguém usa e ele vai acessar lá na mão para tentar para atualizar e para testar aquela aplicação. E aí depois que ele separou, a galera continua usando ali o servidor azul, tranquilo, nada caiu. Ele faz ali a atualização do servidor para V2, ali embaixo. E enquanto isso ele está ali testando, ele abre log, ele testa todo o sistema que ele para ver se está funcionando, tudo direitinho. Testa as integrações com esse sistema. Estando tudo ok, ele simplesmente, com um botão ou com um capistrano, ele faz sem nenhum downtime a troca. E aí você tem a galera no live acessando o V2, e aí ele já apontou ali o standby para a parte de cima, porque ele vai atualizar em cima. E aí o cara que estava lá acessando o seu site, na hora que ele recarregou o site, ele já recebeu a versão nova e nada mudou para o usuário final. Voltando aqui um pouquinho, digamos aqui que ele fez a atualização ali do V2 e não funcionou. Você testou, fez tudo direitinho, mas em produção não funcionou por algum motivo. Então, o que ele faz? Ele larga praticamente aquilo ali. No caso desse exemplo dele, na Globo.com a gente poderia largar isso para lá. No caso dele aqui, ele teria que voltar aqui e fazer isso aqui. Ele atualizaria de novo para o V1 e voltaria a máquina lá. Aí ele fez aqui a atualização para o V2, não funcionou, ele pode voltar e fazer a atualização por V3, V4, V5, V6, V7, até isso funcionar. Na hora que isso estiver funcionando, ele vem aqui e vira a chave. E o seu usuário não é impactado porque ele está sendo servido pela outra aplicação. E aqui ele atualiza ali para o V2. E no final, todo mundo está sendo servido aí pelas aplicações V2. Isso tudo sem nenhum downtime. Então, é um jeito de você fazer o deploy sem prejudicar o usuário e com facilidade. Você está fazendo o deploy 6 horas, muito tranquilo. Se o deploy não funcionar, não vai ter nenhum impacto. Se ele funcionar, você vai chavear e vai embora, fim do seu deploy. Sem estresse
com aquela tranquilidade, sem precisar cruzar dedo. E na hora que você vai fazer o Blue Green, o conceito do Blue Green, ele tem diversas formas de serem feitas. Eu mostrei aqui para vocês fazendo o Blue Green com o balanceador. Então ele tem algumas máquinas e fica chaveando o balanceador. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem Blue Green, que é feito por máquina virtual. Então o cara sobe uma máquina virtual inteira com o seu sistema atualizado, testa aquela máquina e se a máquina funcionar, ele vai jogando pro pool de máquinas que ele já tem em produção. Se não funcionar, ele destrói aquela máquina, faz uma nova atualização do sistema e vai trabalhando em cima de máquinas virtuais. Lá na Globo.com a gente desenvolveu o sistema de Blue Green em cima de link simbólico. Então é mais ou menos aquele esquema ali do Current, que vai apontando para os releases, só que com o Blue Green. Então como é que ficaria isso na Globo.com? A gente tem aí, por exemplo, globotv.globo.com, e a galera vem ali do acesso externo ali, que é o Globinho, vem acessando aí o nosso balanceador, que é a Globo TV Globocom. Isso bate no Nginx, num servidor, botei um servidor qualquer aí, 203, sei lá. Ele bate nesse Nginx, e o Nginx Unicorn ali serve a aplicação que está ali no Current Live, que é a lâmpada verde. Enquanto isso, o acesso interno, que é a gente dentro da Globo.com, dentro da rede interna, a gente tem um domínio, que eu exemplifiquei ali de blue.globotv.globo.com, que aponta também para o mesmo Nginx, não é o mesmo, é uma instalação à parte, então são dois Nginx rodando na máquina, mas rodando a mesma configuração, exatamente igual. Só que ele aponta para a pasta Current, não para Current Live. O servidor é o mesmo, as bibliotecas são a mesma, é tudo igual, só muda o diretório. Então ficaria mais ou menos assim. Dentro da aplicação, a gente tem aí o Globo TV. Então, o Current Live, que é o que o usuário está vendo hoje, está apontando ali para o B, certo? A gente tem uma pasta chamada Live Rollback, que é só para dizer qual é a versão que estava rodando em produção. Se você precisar voltar, você sabe qual é. Sempre trabalhando com links simbólicos. E o Current não está apontando para nada ali, que é o exemplo que eu vou dar agora. Você quer subir uma nova versão às 6 horas da noite. Como é que a gente faria isso? Via Capistrano. A gente começaria a subir ali a pasta C. Enquanto isso, está tudo normal. Sua aplicação está rodando no B, tranquilo. Ninguém caiu. Quando você terminar o deploy, você aponta o Current para o C. E localmente lá a gente consegue acessar o blue.globotv e consegue testar essa aplicação. E pode ser bem tranquilo. Faz devagarzinho, acessa log, entra na máquina e não funcionou o que eu estava esperando. Não tem problema não. Você volta para cá, sobe ali uma versão D. Quando ele terminar de subir, ele vai apontar o Current para o D, você vai testar de novo, não funcionou. Você sobe o E, aponta para o E. Pronto, agora essa versão funcionou, fechou aqui no Blue. Testei o Blue está funcionando. Então o que você vai fazer agora? Esse é o quadro ainda que a gente está parado, funcionou ali meu Blue. Você vai apontar o Current Live via Capistrano. Você tem uma taskzinha lá, a gente tem uma task que é chamada Blue Green Live. Ele vai entrar na máquina e vai trocar o link simbólico. Dura 10 segundos para fazer isso e a aplicação não é impactada. 10 segundos porque ele tem que se conectar na máquina via SSH e rodar esse LN para fazer o link simbólico. E ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai pegar o verde e vai jogar para baixo. E a partir desse momento, se você der um refresh no site do Globo TV, você já vai estar acessando a versão nova, já testada, já garantida, sem nenhum downtime. E ele ainda faz mais algumas coisas, ele aponta o live rollback para onde você estava, e aquele A lá que ficou voando é mandado embora. E você fica exatamente assim. E aí seu chefe vira, 6h30, você não vai levar mais tempo que isso, 10 minutos para subir a aplicação, 10 minutos para testar ali, e meia hora você mata isso. Seu chefe fica feliz com isso, ninguém foi impactado. Você pode até ter tido alguns problemas no deploy, de repente você conseguiu corrigir na hora, já fez um redeploy. Seus usuários não viram isso, porque foi feito no lado Blue. Mas aí eu vou exemplificar. Já aconteceu da gente virar para o live e ter um comportamento ali que a gente não viu. Então, você chegou lá e, caramba, eu não vi isso. E você clicou em alguma coisa lá e deu 404, qualquer. Então, não dá para ficar assim, eu vou ter que voltar para a versão que estava. E aí, via Capistrano também, link simbólico, a mesma coisa, não estou fazendo um deploy aqui. A gente estava assim, né? A aplicação live estava rodando lá junto com o Blue.
e você vai, minha aplicação está ruim, não dá para ficar assim. Você refaz o link simbólico, apontando o green para onde ele estava anteriormente, e aí sua aplicação volta para o que estava com o mínimo de downtime ali. E nesse ponto você refaz o blue, vai refazendo até você chegar aonde você queria no seu sistema testado. Quando estiver ok, você vai descer ali um link simbólico do live para o C ali no caso. E o seu site vai estar rodando lá, muito tranquilo, sem cair, sem prejudicar ninguém. Algumas observações aí do Blue Green. Blue Green não é um ambiente de teste, então você tem que lembrar aí de ter um ambiente de homologação para você testar o seu sistema. Apesar de não impactar ninguém, é uma máquina de produção, então se você subir um código com problema, por exemplo, vai dar um memory leak na máquina, você vai prejudicar a aplicação que está rodando do lado. Então é bom você ter tudo testado, você tem que ter certeza que vai funcionar. O Blue ali é só para evitar o downtime, para você fazer a troca de links simbólicos. Então, com grande poder vem grande responsabilidade. Você está trabalhando com máquina de produção, então tem que fazer os deploys conscientes, né? Ficar brincando de testar no Blue e se funcionar, faz o chaveamento. E a parte um pouco mais polêmica do Blue Green, que é banco de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Você pode ver naquela imagem que eu mostrei anteriormente, que ele aponta as duas aplicações para o mesmo banco. E aí você vai perguntar mais ou menos assim. Na minha aplicação V2, do exemplo ali, eu preciso de uma coluna nova no meu banco. E na versão V1 não tem aquela coluna. Como é que a gente faz isso na Globo.com? A gente sobe a aplicação V2, um código compatível que não funciona com aquela coluna. Então lá no código em algum lugar vai ter if aquela coluna existe, e aí a gente faz o código. Se não, a página continua funcionando do jeito que estava. Por quê? Depois que você subir a sua aplicação com esse código e a aplicação estiver funcionando, você pode logo em seguida fazer o seu deploy de banco. E aí você coloca aquela coluna e retesta a sua aplicação. Porque se der algum problema no banco, você pode tirar aquela coluna e a sua aplicação vai continuar funcionando. O que você tem que se atentar se você subir aquela aplicação V2 ali, fizer uma alteração no banco de forma que quebre a V1, você vai estar impactando a galera do azul. Então, tem que ser uma coisa mais ou menos compatível. Você sobe um código novo que seja compatível com o banco velho. E aí, quando isso estiver funcionando, você chaveia os usuários e faz a sua atualização de banco. Ou faz a atualização de banco e chaveia na sequência, não tem problema. Esse assunto de banco não tem resposta certa, assim como o Blue Green é o conceito. O cara que pensou isso trabalhava com uma aplicação que não exigia muito de banco, então não existe uma verdade quanto a isso. Pesquisando você vai ver que tem gente que trabalha com backup do banco, então ele faz o backup antes, e aí ele atualiza para V2, mexe no banco, se der algum problema ele restaura o banco. Backup de banco é caro, as transações de banco são caras, então você precisa chegar numa solução, você precisa sentar e ver o seu projeto e ver como você vai encaixar melhor o Blue Green para a solução que você trabalha lá. Na Globo.com a gente conseguiu fazer dessa forma, a gente sempre atualiza o código, a gente lança o código para produção e aí a gente faz as alterações que a gente precisa fazer no banco. Que se a gente tiver qualquer problema na alteração no banco, a gente desfaz essa alteração e a aplicação continua funcionando sem impactar ninguém. E como eu falei, você tem que analisar o seu problema, o seu sistema, você precisa analisar o seu sistema com relação ao seu banco e ver o que fica mais barato para você implementar esse esquema de Blue Green lá. Então, o que eu queria trazer para vocês é basicamente isso. Fica aí meus contatos. O slide eu vou subir lá para o slide share daqui a pouquinho. Lembrando que a Globo.com está contratando, você pode notar ali aquela URLzinha ali em azul. E se alguém tiver alguma dúvida, acredito que tem microfone para as dúvidas? Acredito que alguém vá levar o microfone até você aí. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Alguma dúvida? Perguntas? Não? Então é isso, galera. Eu vou deixar aqui só uma recomendaçãozinha. Tem uma? Olá, bom dia. Na verdade, eu queria só que você fizesse um comentário. Pelo que eu entendi, então, o Blue seria mais indicado para aplicações que tivessem que estar em real-time atualização. Conforme for o custo
daquele tratamento ali para o banco de dados. Em algumas aplicações talvez seja mais barato eu fazer um deploy tradicional. Então, eu acho que um deploy tradicional ele não é barato em nenhuma circunstância, mesmo com o problema do banco. Porque se você for fazer um deploy tradicional, você precisa subir o código todo para a produção. Se ele tiver algum problema, você vai ter que fazer um redeploy. E usando, por exemplo, o esquema de Blue-Green, você, como eu mostrei ali nas lâmpadas vermelhas, você está ali com a sua aplicação ali no C. Se aquela aplicação der algum problema em produção, você consegue voltá-la para o B. No caso que a gente trabalha com link simbólico, trocando um link simbólico e a sua aplicação volta a funcionar. Se você tiver que fazer um redeploy, isso tem todo o custo do redeploy. Pelo menos quando eu subo o WordPress lá de casa para atualizar meu blog, demora 10 minutos, porque fica o FileZilla loucamente ali atualizando. Então tem esse custo. O que você precisa equilibrar é como você vai trabalhar com a aplicação nova em cima do banco. Então, como a gente faz hoje lá, por exemplo, a gente já teve que atualizar o Globo TV, por exemplo, e a gente começou a trabalhar agora com experiência logada. Então o usuário consegue se logar e consegue ali acessar os botõezinhos de favoritar vídeo, assistir mais tarde. Então, se você estiver logado na Globo hoje, você tem essa funcionalidade no palco de vídeo. Quando a gente subiu esse projeto, a gente ainda não tinha a tabela de usuários lá, então não tinha como salvar essas coisas. Então, simplesmente a gente colocou, aonde aparecem os botões de salvar, a gente colocou. Eu fui no banco e tentei pegar a tabela de usuários. Ele vai voltar e falar que essa tabela não existe. Se essa tabela não existir, eu não mostro os links. Enfim, e aí se o link fosse mostrado, você ia clicar, não ia funcionar. E aí depois que a gente subiu a aplicação, e você não vai testar os links, mas você vai testar toda a aplicação. Você vai validar que o seu deploy funcionou. Se o seu deploy funcionar, aí a gente rodou a migração de banco para adicionar a tabela de usuários, criar alguns usuários, inclusive. E aí quando essa tabela foi criada, quando você deu um reload na página, os botões já apareceram lá instantaneamente. E aí a gente testou aqueles botõezinhos. Rapidão. Aí, ó. Pega aqui na frente comigo aqui depois. Tem mais alguma pergunta? Não? Então é isso, galera. Deixa eu só deixar uma recomendaçãozinha aqui. Mais tarde vai ter o Flávio, que veio comigo aí da Globo, vai falar sobre o BenTV, que é o stream de vídeo via peer-to-peer. É uma palestra muito legal, vai ser 1 hora lá na 40A. Vale a pena aí vocês anotarem num bloquinho isso, se vocês estiverem vago nesse horário aí. Vai dar uma conferida lá. Beleza? Obrigado aí, gente.